Cecília se levantou e caminhou lentamente ao redor da mesa, como se estudasse Leonardo. Você anda estranho, Léo. Distante. Até parece que tem algo que não quer me contar. Ele suspirou, massageando as têmporas. Cecília, eu realmente estou ocupado. Se veio aqui apenas para isso, podemos conversar outro dia. Ela estreitou os olhos, sentindo o orgulho ferido. Eu sou sua noiva. Tenho o direito de saber o que está acontecendo. Leonardo se recostou na cadeira, mantendo a expressão impassível. O que acontece no banco é assunto meu. E já resolvi tudo o que precisava. Cecília cruzou os braços, claramente insatisfeita, mas decidiu não insistir. Em vez disso, inclinou-se sobre a mesa e sorriu, tentando suavizar a conversa. Tudo bem, não vou insistir nisso agora. Ela passou os dedos pelo paletó dele. Por que não saímos para jantar? Precisamos falar sobre os convites do casamento. Leonardo desviou o olhar, como se aquele assunto lhe pesasse nos ombros. Não posso hoje, respondeu simplesmente. Léo. Cecília suspirou, revirando os olhos. Você está fugindo de mim? Estou trabalhando, ele retrucou, ríspido. Ela o analisou por um instante, tentando decifrar aquela frieza. Finalmente, pegou sua bolsa e se dirigiu à porta. Está bem, disse, sem esconder o descontentamento. Mas espero que não esteja esquecendo suas prioridades. Leonardo não respondeu, apenas esperou até que ela saísse e fechasse a porta atrás de si. Soltou um suspiro pesado e esfregou o rosto com as mãos. Ele sabia que Cecília não deixaria aquele assunto de lado por muito tempo. Mas, naquele momento, sua mente estava ocupada demais com outra coisa. Ou melhor, com outra pessoa. Leonardo permaneceu sentado por um momento, observando a porta fechada. Cecília estava cada vez mais insistente, e ele sentia que sua paciência estava se esgotando. O casamento era algo que ele nunca desejou de fato, mas deixou que as coisas chegassem até ali por conveniência, por status, e talvez até por comodidade. Agora, porém, sentia que essa decisão começava a lhe pesar mais do que imaginava. Suspirando, ele olhou para o relógio. Precisava se concentrar no trabalho. Pegou o telefone e ligou para o RH. Já providenciaram um novo contrato de Isabela? Sim, senhor. Ela foi chamada para assinar os papéis e deve se apresentar em breve no seu escritório. Ótimo. Assim que desligou, Leonardo se recostou na cadeira, refletindo. Ainda não entendia completamente por que havia tomado essa decisão, mas algo lhe dizia que Isabela era a escolha certa. Ela o salvou, demonstrou coragem e firmeza, e, acima de tudo, era alguém em quem ele sentia que podia confiar. A campainha da porta soou. Entre, ele autorizou. A porta se abriu lentamente, e Isabela surgiu, ainda vestindo seu uniforme de faxineira. Seus olhos demonstravam certa apreensão, mas ela manteve a postura firme ao caminhar até ele. Mandaram eu vir aqui, disse, sua voz um pouco hesitante. Leonardo indicou a cadeira à sua frente. Sente-se. Ela obedeceu, mas ele percebeu que ela estava desconfortável. Já assinou o novo contrato? Perguntou ele, sem rodeios. Ela assentiu. Sim, ótimo. Ele analisou-a por um instante. A partir de agora, você será minha secretária executiva. Quero que entenda uma coisa: esse cargo exige dedicação total. Você terá acesso a informações confidenciais, será minha assistente direta e precisará estar sempre atenta a tudo. Isabela hesitou por um segundo, mas então ergueu o queixo, decidida. Sim, senhor. Leonardo arqueou uma sobrancelha diante da resposta firme. Ótimo, disse ele. Então, bem-vinda ao seu novo cargo, Isabela. Mas, por dentro, sabia que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que jamais imaginou. Leonardo manteve o olhar fixo em Isabela, avaliando sua postura tensa. Ele sabia que tudo isso era um choque para ela, mas não pretendia voltar atrás em sua decisão. Pedi para uma das secretárias ajudá-la a comprar tudo o que precisar. Roupas, sapatos, acessórios, qualquer coisa necessária para que esteja sempre à altura do cargo.
Isabela arregalou os olhos, surpresa. Mas, eu não tenho como pagar por isso. Ele cruzou os braços e a encarou com um sorriso, não precisa se preocupar com isso. Eu ficarei responsável por tudo. Ela abriu a boca para protestar, mas, ao notar o tom definitivo dele, desistiu. Engoliu em seco, sentindo que estava sendo levada por uma maré que não conseguia controlar. Antes que pudesse responder, a recepcionista entrou no escritório. Senhor Leonardo, a senhorita Sofia está aqui para acompanhar a senhorita Isabela. Ele acenou com a cabeça. Ótimo, Sofia, cuide para que ela tenha tudo de que precisa. Quero que esteja impecável para o trabalho. A secretária sorriu educadamente e fez um gesto para que Isabela a seguisse. Ainda atordoada, Isabela lançou um último olhar para Leonardo antes de sair. Algumas horas depois, já passava das 6 da tarde quando a porta do escritório de Leonardo se abriu novamente. Ele estava concentrado em alguns documentos quando ergueu os olhos e, por um breve momento, esqueceu como respirar. Isabela entrou com um vestido elegante, preto, de corte sofisticado, que delineava suas curvas de maneira sutil, mas elegante. Os cabelos, antes sempre presos de qualquer jeito, estavam arrumados, realçando seu rosto delicado. Os sapatos de salto realçavam sua postura, e os acessórios discretos complementavam o visual. Leonardo simplesmente a encarou, surpreso. Ela parecia outra pessoa. Isabela, por sua vez, se sentia estranhamente desconfortável sob o olhar intenso dele. Mexeu-se de leve, incerta. Então, o que acha? Sua voz saiu um pouco mais baixa do que pretendia. Leonardo demorou um segundo para responder. Ele se levantou lentamente e caminhou até ela, os olhos ainda analisando cada detalhe. Ficou perfeito, disse ele, a voz mais rouca do que esperava. Ela desviou o olhar, sentindo o rosto esquentar. Não estava acostumada a esse tipo de atenção, muito menos vinda de um homem como Leonardo Ferraz. Ele, por outro lado, sabia naquele momento que tinha feito a escolha certa. E talvez, uma escolha que mudaria mais do que apenas a carreira dela. Leonardo respirou fundo, recobrando o controle sobre si mesmo. Ele não era um homem facilmente impressionável, mas havia algo em Isabela que o desarmava. Talvez fosse o contraste entre a mulher simples que ele conheceu e essa nova versão dela, sofisticada e confiante, ainda que um pouco hesitante. Ele gesticulou para a cadeira à sua frente. Sente-se, Isabela. Ela obedeceu sem discutir, cruzando as pernas com um pouco de nervosismo. Leonardo notou o gesto e sorriu de canto. Então, como foi a experiência? Perguntou ele, apoiando os cotovelos na mesa e entrelaçando os dedos. Isabela soltou um suspiro. Foi diferente. Ele arqueou uma sobrancelha. Diferente como? Ela olhou para as próprias mãos antes de responder. Eu nunca entrei em lojas tão caras antes. Nunca experimentei roupas que pareciam ter sido feitas sob medida para mim. Foi estranho no começo, mas Sofia foi muito gentil. Ela me explicou sobre os tecidos, os cortes, o que combina comigo. Leonardo assentiu, satisfeito. E gostou do resultado? Isabela hesitou por um instante antes de assentir. Sim, mas ainda me sinto fora do meu lugar. Ele sorriu, inclinando-se ligeiramente para frente. Isso vai mudar. Você tem potencial, Isabela. Só precisa se acostumar. Ela o encarou por um momento, como se tentasse entender o que ele via nela. Por que está fazendo isso? Leonardo se recostou na cadeira. Porque eu confio em você. E porque quero ao meu lado alguém que não esteja envolvido em joguinhos sujos. Isabela ficou em silêncio. Ainda era difícil acreditar que, em questão de horas, sua vida tinha mudado tão drasticamente. Leonardo olhou para o relógio e se levantou. Acho que por hoje já foi o suficiente. Vou levá-la para casa. Ela arregalou os olhos. Não precisa, eu posso pegar um ônibus. Ele riu baixo. Minha secretária executiva andando de ônibus. Esqueça. Você vai comigo. Antes que ela pudesse protestar, ele já pegava o paletó e caminhava até a porta.
Isabela suspirou, percebendo que não adiantaria discutir. E assim, sem perceber, ela estava sendo puxada ainda mais para o mundo de Leonardo Ferraz. No caminho até o carro, o silêncio entre os dois era palpável. Isabela olhava pela janela, absorvendo tudo ao seu redor, como se tentasse gravar na memória cada detalhe daquele novo mundo em que ela se via inserida. A mansão de Leonardo, o escritório imponente, as lojas sofisticadas. Era tudo muito distante de sua realidade anterior. Leonardo, por sua vez, observava-a de canto de olho, notando o ar pensativo de Isabela. Ele não conseguia deixar de se perguntar como ela lidaria com tudo aquilo, como ela reagiria quando as expectativas começassem a pesar. Ele precisava dela em seu time, mas também sabia que não seria fácil para ela se adaptar. Está tudo bem? Ele quebrou o silêncio, sua voz suave, mas com um tom de preocupação que ela não esperava. Isabela virou a cabeça e, por um instante, seus olhares se cruzaram. Ela tentou sorrir, mas a expressão dela estava carregada de dúvida. Sim, só estou tentando me acostumar com tudo isso. É muito de uma vez só. Leonardo assentiu, compreendendo. É normal. Não se preocupe. Eu estarei ao seu lado para garantir que tudo corra bem. Ele fez uma pausa, antes de adicionar com um toque de leveza, mas se você ficar muito nervosa, não hesite em me chamar. Vou tentar não ser tão assustador. Isabela sorriu, mas a insegurança ainda estava ali, uma sombra que ela tentava afastar. Obrigada, Leonardo. Chegaram rapidamente à sua casa, e ele parou o carro na frente. Aqui estamos. Vou garantir que você chegue em segurança, disse ele, saindo do carro e indo até o lado de Isabela. Ela hesitou por um segundo, antes de sair do carro também. Ele caminhou ao lado dela até a porta da casa. Nos vemos amanhã no trabalho. E, Isabela, ele parou por um momento e a olhou com uma suavidade rara. Não se preocupe, você vai se sair bem. Eu acredito em você. Isabela olhou-o nos olhos, e pela primeira vez, ela sentiu uma sensação de confiança. Não era apenas sobre o trabalho ou o cargo. Era algo mais, algo que ela não conseguia descrever, mas que estava começando a entender. Boa noite, Leonardo, ela disse com um sorriso sincero, fechando a porta após ele sair. Ele ficou parado por um momento, observando a casa antes de se afastar. No dia seguinte, Isabela estava tensa. Era o primeiro grande dia em que ela realmente se veria inserida no mundo corporativo de Leonardo. Antes da reunião, ela se preparou o máximo que pôde, colocando uma postura confiante, apesar da ansiedade que a consumia por dentro. Ela sabia que seria apresentada ao conselho de diretores como a nova secretária executiva de Leonardo, e queria causar uma boa impressão. Quando entrou na sala de conferências, os membros do conselho estavam sentados ao redor de uma grande mesa de vidro, com papéis e laptops espalhados por todo lado. Leonardo estava à frente, conduzindo a reunião com a sua habitual postura imponente e séria. Ao vê-la entrar, ele fez um gesto com a mão, chamando a atenção de todos. Senhores e senhoras, começou Leonardo, com a voz firme e controlada, tenho o prazer de apresentar a vocês a nossa nova secretária executiva, Isabela Santos. Ela se juntou à nossa equipe e estará coordenando toda a administração do meu escritório e auxiliando em diversas questões importantes. Tenho plena confiança nela e acredito que ela será um grande trunfo para o Banco Ferraz. Isabela se sentiu subitamente tomada por um frio na barriga, mas deu um passo à frente e forçou um sorriso. Ela sabia que não podia demonstrar fraqueza diante de tantas pessoas importantes. Um a um, os membros do conselho acenaram com a cabeça, alguns com um olhar curioso, outros mais desconfiados, mas ela manteve a postura firme. Após a reunião, enquanto os diretores saíam da sala, ela foi cumprimentada por alguns membros, embora ninguém fosse particularmente caloroso. Ela sabia que a confiança dela seria construída com o tempo. E isso não a incomodava. O que a incomodava mais era o que estava por vir. Logo depois, o som da porta se abrindo a fez olhar para trás.
Cecília entrou na sala, com sua presença elegante e altiva. Ela olhou para Isabela com um sorriso discreto, mas havia algo em seus olhos que transparecia uma leve surpresa e, talvez, uma pontada de inveja. Ah, você deve ser a nova secretária, disse Cecília, sua voz suave e educada, mas com um toque de sarcasmo disfarçado. Que prazer finalmente conhecê-la. Vi você na reunião e não pude deixar de perceber o quanto Leonardo tem se esforçado para garantir que a contratação fosse impecável. Isabela, surpresa por estar sendo abordada diretamente por Cecília, tentou manter a calma. Ela sentiu o peso das palavras da mulher, mas se manteve firme. É um prazer conhecê-la também, senhorita Cecília, respondeu Isabela educadamente, com um sorriso controlado. Leonardo foi muito generoso ao me oferecer essa oportunidade. Cecília analisou Isabela por um momento, como se estivesse medindo cada palavra e cada gesto da jovem. Eu sou muito protetora com Leonardo, ela disse de forma um tanto provocativa. Portanto, espero que você esteja à altura das expectativas dele. Afinal, ele não costuma confiar em muitas pessoas. Ah, você é a mesma moça da cozinha, Cecília disse, com um sorriso forçado, claramente tentando disfarçar o desconforto da lembrança do incidente. Eu me lembro de você derrubando aquele molho no meu vestido. Não foi exatamente a melhor impressão, não é? Isabela engoliu em seco, sentindo o peso da situação. Sim, senhora, me lembro. Sinto muito por isso. Eu estava tentando. Ela começou, mas foi interrompida por Cecília, que não parecia disposta a permitir uma explicação. Não me importa, Cecília disse rapidamente, com um tom ríspido. Mas, aparentemente, você agora tem a atenção de Leonardo. Espero que seja à altura do cargo que ele lhe concedeu. Isabela sentiu seu estômago revirar, mas tentou manter a calma. Vou trabalhar para isso, senhora Cecília. Nesse momento, Leonardo entrou na conversa. Ele percebeu a tensão entre as duas e, com um olhar firme, olhou para sua noiva Cecília. Não vamos voltar a esse assunto. Já passou. A maneira como ele falou fez com que Cecília, por um breve instante, engolisse suas palavras e se calasse. Ela apenas sorriu, de forma contida, e acenou com a cabeça, saindo da sala com uma última troca de olhares entre ela e Isabela. Quando a porta se fechou atrás de Cecília, Isabela soltou um suspiro de alívio, embora ainda sentisse o peso das palavras da mulher. Ela sabia que, naquele novo papel, teria que enfrentar muito mais do que um simples erro no passado. Mas uma coisa era certa, ela estava disposta a enfrentar qualquer desafio, especialmente se fosse para manter a confiança que Leonardo havia depositado nela. Horas depois. O escritório estava silencioso, exceto pelo som ritmado do teclado enquanto Isabela digitava um e-mail. Desde que assumira o cargo de secretária executiva, seu dia a dia era uma corrida contra o tempo, mas ela gostava do desafio. Gostava de estar ali. O telefone tocou, e ela atendeu sem tirar os olhos da tela. Isabela Albuquerque, em que posso ajudar? Isa, a voz aflita de uma mulher fez seu coração disparar. É a dona Marta, sua vizinha, a Catarina passou mal. O mundo ao redor de Isabela pareceu parar. O quê? Como assim? O que aconteceu? Ela desmaiou. Menina, os médicos disseram que pode ser grave. Estão levando ela para o hospital agora. A cadeira quase caiu para trás quando Isabela se levantou de súbito. Meu Deus, eu estou indo. Sem esperar mais nada, ela pegou sua bolsa e saiu apressada do escritório. Leonardo, que estava em uma reunião com o conselho em sua sala, viu quando a porta foi aberta de repente e Isabela surgiu, visivelmente abalada. Preciso ir, ela disse rapidamente, a respiração ofegante, minha irmã. Ela passou mal. Ele imediatamente se levantou. O que aconteceu? Não sei. Só me ligaram e disseram que ela desmaiou, a voz dela falhava, a angústia visível em cada palavra. Leonardo não hesitou. Eu vou com você. Não, eu. Isabela. Ele a interrompeu, firme, eu vou.
Sem mais discussões, ele pegou a chave do carro e saiu ao lado dela, determinado a estar ao lado de Isabela quando ela mais precisava. O cheiro forte de desinfetante e o som dos monitores cardíacos preenchiam o ambiente, tornando tudo ainda mais sufocante para Isabela. Seu coração batia acelerado enquanto ela conversava com o médico, a preocupação estampada no rosto. Doutor, não há outra alternativa, sua voz saiu trêmula, não há um jeito menos invasivo. O médico suspirou, compreendendo a angústia dela. Infelizmente, não, Isabela. A cirurgia é essencial. Se não for feita logo, a condição de Karina pode se agravar. O peito de Isabela se apertou. Ela queria fazer qualquer coisa pela irmã, mas a realidade era cruel. A cirurgia era caríssima, e seu salário, mesmo sendo agora o de secretária executiva, não chegava nem perto do necessário. Ela passou a mão pelos cabelos, sentindo-se impotente. Eu vou ver o que posso fazer. Preciso conseguir esse dinheiro. Antes que o médico pudesse responder, uma voz firme e carregada de determinação soou atrás dela. Não precisa conseguir nada. Ela se virou rapidamente, seu coração pulando no peito ao ver Leonardo parado ali. Vestido impecavelmente em um terno escuro, ele parecia deslocado naquele ambiente, mas seus olhos denunciavam preocupação genuína. Leonardo, o que você está fazendo aqui? Ela piscou, confusa. Ele ignorou a pergunta e voltou-se para o médico. Quando podem fazer a cirurgia? O médico hesitou, lançando um olhar para Isabela antes de responder. Senhor Ferraz, é um procedimento muito caro. Eu não perguntei isso. Quero saber quando pode ser feita. Sua voz era cortante, como se não houvesse espaço para discussão. O médico assentiu. Podemos operá-la amanhã, pela manhã. Então faça isso. Eu cuidarei dos custos. O choque percorreu o corpo de Isabela como uma onda. Ela arregalou os olhos, tentando processar o que acabara de ouvir. Leonardo, não, eu não posso aceitar isso. É muito dinheiro. Ele deu um passo à frente, segurando os ombros dela com firmeza. Isabela, eu tenho uma dívida infinita com você. Nunca poderei retribuir o que fez por mim, mas, se há algo que eu possa fazer por você, qualquer coisa, eu farei. Você não vai negar a Karina a chance de viver por orgulho, vai? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu não quero que você pense que estou me aproveitando. Ele negou com a cabeça, o polegar deslizando suavemente pelo braço dela. Você não está, sou eu quem está insistindo. Por favor, me deixe fazer isso. A emoção transbordou, e antes que percebesse, Isabela o envolveu em um abraço apertado. As lágrimas quentes molhavam sua pele, mas naquele momento, ela não se importava. Obrigada, Leonardo. Eu nem sei como agradecer. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo o calor do corpo dela contra o seu. O perfume suave a envolvia, e ele se viu perdido naquele momento, em como era certo tê-la tão perto. Quando ela ergueu o rosto para olhá-lo, ele se encontrou com aqueles olhos brilhantes e cheios de emoção. Sem pensar, apenas sentindo, Leonardo deslizou uma das mãos para a nuca dela e, em um impulso irresistível, a beijou. O beijo foi lento, intenso, carregado de significado. Era um misto de alívio, gratidão e algo mais profundo, algo que ambos vinham tentando ignorar. Isabela sentiu as pernas fraquejarem, o corpo inteiro respondendo ao toque dele. O mundo desapareceu, e naquele instante, só existia ele. Quando se afastaram, ofegantes, Leonardo roçou a testa na dela. Nunca esconda nada de mim, Isabela. Se precisar de algo, qualquer coisa, me prometa que virá até mim. Ela sorriu, ainda com lágrimas nos olhos. Eu prometo. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava mais sozinha. Continua no próximo capítulo. Se inscreve no canal, curte e compartilhe e ativa o sininho para receber as notificações de novos capítulos.